e se acomodar nas suas cadeiras. Sim, até porque o Instagram ele vai avisando o pessoal, né, que a live tá ocorrendo. E aí, meu querido, como é que você tá? Muito bem, muito bem. Muito obrigado pelo convite aí. Foi bem oportuno. Fiquei bem feliz, na verdade. Falei, olha que legal. O ambiente acadêmico às vezes vai ficando esquecido na nossa vida, mas a gente tem que lembrar dele, não pode esquecer. Não, isso é verdade, isso é verdade. A gente está desde a pandemia, na verdade, com esse projeto, né? Com essa ação de convidar profissionais, né? Pessoas que estão atuando em diversos campos dentro dos temas correlatos à sustentabilidade, não necessariamente ou só apenas florestal, mas sustentabilidade como um todo. E a gente tem trazido esses profissionais para compartilhar a experiência. Acho que esse que é o nosso core business nesse encontro, justamente para que as pessoas, né, as pessoas que assistem, que vão assistir depois, né, a gente tem uma boa audiência que vai assistir na sequência, que vai ficar gravado, né, essa é a grande vantagem, as pessoas terem a visão de quem está dentro do processo, né, a visão de quem está participando, que é um pouco diferente a percepção do que a gente vai ler no livro, vai ler lá no artigo, entende? Então, ou seja, quando você pega a informação, você vê a experiência, a percepção ela se torna um pouco mais realista e a gente tem uma noção melhor em que pé está a sustentabilidade no mundo, né? Então, essa é a nossa proposta. E acho que em cada um dos níveis que a gente vai entrando com diferentes profissionais que a gente vai conversando, se eles estão no setor privado, numa ONG, num setor público, na pesquisa, enfim, na pesquisa particular, na pesquisa de setor público, acho que cada um vai tendo aí uma percepção diferente também do recorte da realidade que isso vai existir, né? Do que está acontecendo de verdade no mundo real, assim, de cada um, porque são recortes da realidade, né? Então, acho que a gente nunca pode dizer sobre uma verdade absoluta, mas acho que quando a gente junta tudo isso, todas essas pequenas verdades, a gente fica muito mais, como é que se fala? Consciente. Consciente. Isso, acho que é boa palavra isso. Consciente. Então, é exatamente esse é o feeling que a gente tem, e do feedback que a gente tem recebido também, que é justamente porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de um universo muito grande de pequenos micro-universos, né? Que em algum momento vão se conectar, às vezes vão entrar em conflito, né? Então você pega o público-privado, né? Como é que o público olha essa questão das ações de sustentabilidade? Como é que o privado olha essas mesmas ações? Então nós temos essas questões, esses conflitos a serem dirimidos, né? Nas diferentes esferas, então essa é a nossa proposta. Então o pessoal vai entrando, acho que já podemos dar início ao nosso bate-papo, né? Porque isso nada mais é do que um bate-papo, uma conversa, e em nome do Laboratório Benefício das Florestas, que é capitaneado lá pelo nosso professor Vitor Reuflich, e pelo professor Ailson, nós agradecemos, Robério, você ter aceito o nosso convite, é uma honra para nós termos um profissional da sua expertise compartilhando a sua experiência conosco. Já tivemos aqui outros professores, outros profissionais, como você falou, pessoal de ONGs, pessoal que trabalha no setor público, agentes do setor privado, né? No sentido de promover esse espaço de discussão, né? Então, para os nossos espectadores que estão nos acompanhando pelo chat e ao vivo, a caixa de perguntas fica aberta ali, você pode colocar o seu comentário, você pode colocar a sua pergunta, que no decorrer da conversa, eu e o Roberto, a gente vai trocando figurinhas e respondendo essas questões, tá? Então, Roberto, sem mais delongas, abro espaço para você, a palavra é sua, começamos com a sua apresentação. Conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Como que o Robério chegou até hoje a função ou exercer as funções que exerce hoje? Qual foi essa trajetória? Só para a gente entender o contexto daquilo que você vai falar para a gente depois. Eu acho que eu sou egresso da UFPR, né, do curso de Engenharia Florestal, eu sou engenheiro florestal. Junto com a faculdade de Engenharia Florestal, eu fiz também uma faculdade de jornalismo. E nesse meio tempo, durante a faculdade, eu fiz um concurso público para a Prefeitura Municipal de Colombo, e demorou aí, nesse meio tempo eu me formei, fui trabalhar numa consultoria, enfim,
E aí, em 2013, dezembro de 2013, o concurso vencia em janeiro de 2014, então faltava, sei lá, menos de 30 dias para vencer o concurso, né, daqueles 2 anos, prorrogáveis com mais 2 anos, me chamaram no concurso, né. Eu fiquei, né, eu recebi um e-mail, né, achei que até era um spam, assim, porque meus telefones já tinham mudado, então até isso foi até um pequeno detalhe, quem é concurseiro, manter esses telefones atualizados, porque eu recebi um e-mail, o telefone que eu tinha já era, e aí eu fui convocado para trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente. Né? Eu era engenheiro júnior numa consultoria, uma grande consultoria daqui de Curitiba, né? E aí cheguei na Secretaria do Meio Ambiente como o senhor engenheiro florestal. O único engenheiro florestal da Secretaria do Meio Ambiente, o único engenheiro florestal da Prefeitura de Colombo. Então, assim, eu saí de um status que eu era um básico, né? Um profissional de base, para passar por um status de profissional referência. Isso foi, sinceramente, assustador. Né? Eu acho que não tem muito jeito da gente aprender a fazer as coisas sem não cair na fogueira. E eu acho que eu caí numa fogueira bem grande, assim. As pessoas ligavam lá, eu lembro quando eu cheguei, assim, para me apresentar, a pessoa falou assim, agora chegou o engenheiro florestal. Eu olhei meio assustado e falei assim, não, pessoal, calma, eu tinha 2, 3 anos de formado, nem sabia de que barco eu tinha caído direito ainda. Mas aí você entra e começa a entender, né? A primeira coisa que você entra no setor público, você entra muito acelerado. Muito, 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 muito. Você quer resolver todos os problemas do mundo e aos poucos você vai descobrindo que a marcha, a cadência do setor público não é bem aquela que você estava esperando, estava acostumado na consultoria ali, que projeto Sim. entra, projeto sai, em uma semana você está numa cidade, na outra semana você está na outra cidade. O tempo passa diferente. Porque a estrutura é muito grande, tudo é muito grande, tudo atinge muitas pessoas, né? E aí, em 2013, então, eu entrei na Secretaria do Meio Ambiente e agora, recentemente, em fevereiro desse ano, eu fui convidado para assumir um posto de coordenação dentro da Secretaria. Então, hoje eu coordeno os assuntos de controle e fiscalização. Eu digo controle porque a Prefeitura não emite licenças, né? Mas seria algo próximo ao licenciamento. E a parte de fiscalização também. Né, uma parte bem pesada, assim. Enfim, vários projetos vão surgindo, né? Como eu só tenho um engenheiro florestal, enfim, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, então vários projetos que envolvem florestas acabam passando por mim e tendo parte do meu trabalho, né? Eu acho que o nosso convite surgiu recentemente agora com o Dia da Árvore, então, assim, foram 2 semanas ensandecidas, onde todo o trabalho que já vem sendo desenvolvido com controle e fiscalização também continuou andando, adicionado a isso um super projeto de arborização que a gente deu um start lá na cidade. Então, entendi. Não sei, entendi. Eu falo bastante, vai me cortando aí, Thiago, senão a gente vai ficar aqui até ótimo, amanhã. Não tem problema, tá ótimo, Robério. Me diga uma coisa, você comentou que quando você chegou, né, você teve o choque de realidade, né? A gente que está dentro quando a gente está dentro da universidade, a gente realmente não tem noção do que é o jogo valendo, né? Do que é a realidade nua e crua. Né? Então, por isso também é importante a gente trazer os profissionais para mostrar para o pessoal essa questão. Conta para a gente, Robério, qual que é a função ou a importância, a função e consequentemente a importância das ações de uma secretaria do meio ambiente ao nível municipal? Qual que é a função, qual que é o papel que a secretaria tem na estrutura do município? Uhum. Olha, cada município, né, isso é uma particularidade da estrutura organizacional do governo brasileiro. Então, cada município tem, basicamente, grande autonomia em cada uma das suas secretarias. Planejamento, urbanismo, né, e em promover a sua legislação. Existe a legislação federal, que é o grande guarda-chuva de tudo, né? Mas dentro do que a lei permite, as secretarias municipais, elas são muito diversas em cada um dos municípios, né? Então temos secretarias maiores, secretarias menores. Em alguns municípios nós não temos secretaria, ela faz parte, ele é um departamento de uma outra secretaria maior, né? Então tudo que eu falo é sempre em relação à secretaria que eu trabalho hoje e alguma coisa de outras secretarias que eu conheço, né? O que a gente vê, assim, é que as secretarias do meio ambiente, ao longo do tempo, vem se desenvolvendo, vem ganhando corpo, né? Durante muito tempo lá em Colombo, nós dividíamos, apesar de ser uma secretaria, nós dividíamos o prédio com uma outra secretaria. Então, nós éramos uma secretaria
pequena, com poucos funcionários, com poucas atribuições. E ao longo do tempo a gente foi crescendo, foi ganhando atribuições, foi ganhando corpo, foi ganhando também algumas competências nesse sentido. É bom a gente lembrar que as coisas acontecem na cidade. As coisas não acontecem no estado, as coisas não acontecem no Brasil. As coisas acontecem na cidade. Quem está mais próximo da população, o órgão público que está mais próximo da população é a prefeitura. Então, qualquer coisa que acontece na cidade, as pessoas correm para a prefeitura, né? E, ao mesmo tempo, o contrário. A prefeitura está muito próxima das pessoas, está muito próxima dos conflitos, está muito próxima do que acontece lá. Então, hoje, a Secretaria de Meio Ambiente em que eu trabalho, ela tem uma força muito grande de fiscalização, né? Quem conhece mais ou menos a estrutura aqui do estado do Paraná sabe de como andam algumas coisas. Então, a gente tem um papel muito forte de fiscalização hoje. A gente fiscaliza muito ruído, muita poluição atmosférica, muita empresa trabalhando de qualquer jeito, né? Então, a gente cuida dessa parte de fiscalização. A parte de maus tratos também cresceu muito esse ano aos animais, né? A gente não tem ideia de como isso é frequente, assim. E aí nós temos também ações de limpeza pública, temos ações também de educação ambiental, que são extremamente importantes, interface com escola, com professores, e aí dentro da parte de projetos também, né? Então, vamos arborizar a cidade, é um projeto que surge, vamos limpar a cidade, é um projeto que surge, e assim, sempre olhando para a demanda do cidadão ali, muito perto, sabe? Então, assim, é muito diverso, cada secretaria ela trabalha de uma maneira diferente, mas é quem está mais perto da população, é quem vê realmente todos os problemas que estão acontecendo, é a Secretaria do Meio Ambiente, né? E, como eu disse, lá nós temos a parte de arborização, de coleta de resíduos, de educação ambiental, a parte de controle de empresas, né? Então, a parte de gestão de resíduos das empresas somos nós, né, que fiscalizamos, né? Hoje, acho que a Secretaria do Meio Ambiente, para estar completa, assim, lá em Colombo, faltaria emitir as licenças, né? Isso ainda fica a cargo do IAT, por até uma sequência de elementos aí legais e de estrutura física também, né? Você precisa de pessoas para analisar, né? Não é simples analisar licenciamento, né? E a gente está do outro lado. Sim, e não é só não simples, como requer uma estrutura que eventualmente o município, e a boa parte dos municípios, e não é exclusividade de Colombo, não dispõe, né, não dispõe essa estrutura para poder fazer, cumprir com as exigências e fazer um exame detalhado, que como se pede um processo de licenciamento, ainda mais quando se pensa em licenciamento para grandes obras ou estruturas de grande porte, né? Então, disso que você está, só complementando, disso que você está colocando, a Secretaria do Meio Ambiente, então, ela diferente do que possa parecer no primeiro momento, ela não trata só de árvore, não trata só de parques, não cuida só de questão, nossa, vamos proteger o meio ambiente. Não é só isso, né? Não, eu diria inclusive que o oposto, né? A gente, alguns parques são geridos pelo turismo, pela Secretaria de Turismo, não estão sob a nossa gerência, obviamente. Sempre que precisa fazer alguma melhoria, alguma coisa lá, nós temos aí a caneta aí para dizer que sim ou que não, né? Mas, assim, boa parte dos parques, outros parques estão em projetos sob a tutela da Secretaria de Urbanismo, que é onde estão, por exemplo, quem planeja a parte arquitetônica da coisa e até a parte realmente funcional, né? São os arquitetos em muita na nossa realidade, né? E hoje, assim, um dos nossos maiores problemas são empresas, né? E, assim, a parte de árvores e de plantio de árvores, ela até, de certa forma, é meio surreal dizer isso, mas ela, às vezes, acaba ficando em segundo plano. Porque as demandas, elas surgem muito em relação à execução de atividades de produção, de gestão, enfim, né? De empresas, por assim dizer. Não temos grandes indústrias dentro da cidade de Colombo gigantescas, né? Como tem, por exemplo, a Araucária. A Araucária tem uma super indústria lá, altamente poluente. Por sorte, Colombo tem indústrias sempre de menor potencial poluente. Porém, praticamente 65%, 70% do município é área de manancial, né? O que cria um alerta gigantesco em relação a problemas com a água também, né? Temos a parte de drenagem também, de águas e conservação de rios, que também faz parte da Secretaria do Meio Ambiente, de obras realmente, né?
porque os rios urbanos, assim, não são aquelas maravilhas que a gente gostaria que fosse, né? Então, eles precisam sucessivamente de limpeza e de manutenção de calha e de ajustes de borda, né? Não tem como isso. Entendi. Agora que você começou a colocar, já pontuar alguns das dificuldades ou alguns dos problemas, gostaria que nesse momento você pontuasse para a gente, agora num ranking de prioridade, quais os principais problemas ao nível de município que a secretaria precisa resolver ou precisa dar resposta para a comunidade. Qual que é o pepino? Qual que é o problema? O que está pegando que vocês estão tendo aí certa dificuldade ou que precisa dar mais atenção na estrutura do município? Eu acho que uma coisa assim que é sempre latente, que não pode parar em hipótese alguma, que em algumas secretarias existe zeladoria, mas na parte lá, no nosso trabalho, é o resíduo. Então, assim, coleta de orgânico, coleta de reciclável, coleta de caliça, coleta de móvel velho, coleta de galho, coleta de tábua velha, cara, enfim, uma infinidade, assim, de resíduos, de lixo, né, que a população produz, que é um negócio, assim, que funciona muito bem na nossa cidade hoje, mas, assim, não pode falhar, né, não pode escorregar, não pode, tem que continuar trabalhando como reloginho. Acho que esse é o ponto mais crítico. 1 dia, 2 dias sem coleta na cidade, a coisa vira o caos completo, sabe? Então, isso é uma coisa que é um ponto crítico realmente, né? A gente tem também alguns serviços, né, em relação aí o próximo ponto de conflito é a fiscalização, né? Não tem como a gente falar de meio ambiente sem falar de fiscalização. E esse é o ponto de conflito. Esse é o trabalho que, assim, eu diria que ninguém quer fazer, sabe? É duro, é um trabalho duro, porque é um trabalho de gestão de conflito, em que você vai chegar nas pessoas e falar assim, amigo, o senhor está fazendo isso errado. E ninguém gosta de ouvir isso, sabe? Sim, então, claro. Essa é a parte até mais complicada, mais difícil de gerir, né? Obviamente, eu não estou descartando os outros problemas dentro de uma secretaria, né? Mas, assim, muitas secretarias a gente vê deixando a fiscalização de lado, porque é algo que ninguém quer, às vezes, colocar a mão e fazer realmente. Só que é a ponta do iceberg, né? Se você não fiscaliza, sim, a pessoa faz o que quiser, e aí, bom, aí a gente vê o que acontece, né? Aí não sobra floresta, não sobra empresa, as empresas não têm seus controles, enfim, né? Vira uma coisa bem complicada. Uma bagunça. Assim. Sim, obrigado. Esse ponto da fiscalização, ele é crítico, eu diria, é um ponto crítico, principalmente quando a gente fala realmente em termos de qual a imagem que uma Secretaria do Meio Ambiente passa para a população, né? Na maioria das cidades, a primeira imagem que vem à mente do cidadão quando ele ouve falar de Secretaria do Meio Ambiente, opa, vão me multar. Não, eu não cortei a árvore. Não estou poluindo. Vão me multar aqui. Porque realmente essa questão da fiscalização é um ponto que, por um lado, tem uma força legal, ou seja, é legal que seja feito, ou seja, é necessário que seja feito do aspecto jurídico, mas, por outro lado, é um ponto de tensão, é um ponto de conflito com a sociedade, porque a gente aí, logicamente, a gente precisa entender, ok, qual que é o principal tipo de infração que vocês atuam? Na realidade de vocês, qual que é o principal, assim, o disparado, o que você acha que é o principal? Hoje, eu acho que disparado a gente tem o primeiro por poluição sonora. Então, assim, principalmente agora com a pandemia, as coisas mudaram bastante o perfil de emprego das pessoas. E aí tem um ramo de atividade, lembre-se, eu não estou criticando ninguém aqui por ser isso ou deixar de ser, né? Tem muita gente legal. Claro. Mas, por exemplo, o ramo da serralheria é algo que, assim, no geral, traz bastante transtorno. E, assim, bombou, assim, muitas abriram, né? Então o cara abre na garagem de casa. Agora, você imagina você cortar ferro o dia inteiro na garagem de casa. Então, disparado, esse é um dos nossos problemas gravíssimos, assim. Depois a gente entra em problemas com poluição atmosférica, né? Então, puxa vida, aí o cara resolve o problema do barulho, mas tem o problema do pó, né? E a gente está falando sempre de pequenos empreendimentos, muitas vezes, sabe?
Então a pessoa começa a desenvolver a atividade dela, ela não consegue nem visualizar que isso está errado. A gente tem feito um trabalho bem forte educativo, assim, né? Então, a gente quer tentar, aos poucos, remover essa imagem que a Secretaria do Meio Ambiente vai chegar montando, botando o pé no peito, fechando, colocando fita zebrada e mandando todo mundo embora. Né? Não é esse o objetivo, porque, no geral, a gente trabalha com esse perfil. Poxa, o indivíduo às vezes perdeu o emprego, enfim, é a única coisa que ele sabe fazer e ele vai se virar, né? Mas na garagem de casa. Aí a vizinha tem um bebê de 5 meses, o outro vizinho é idoso, na frente tem um cidadão acamado, e as pessoas passam o dia inteiro em casa e aquele barulho. Aí a gente faz o trabalho, orientar, olha, o senhor não está fazendo legal, não é assim, não é assado, né? E assim, cada caso é um caso, porque às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa sabe, nossa, é bem diverso, assim. E a maior dificuldade que a gente encontra é a tratativa, né? Porque às vezes você chega com calma e a pessoa te recebe com o pé no peito. Né? Brava, te xingando, querendo te botar para correr. E às vezes você chega um pouco mais agressivo e a pessoa tava lá calma, tranquila, e ela até se sente diminuída. Intimidada. Então, intimidada. Então, esse equilíbrio, assim, na fiscalização, ele é muito, muito tênue, sabe? Mas, no geral, a gente tem tido bons resultados, assim, sabe? Não sei se a gente pode falar de uma coisa de números, mas, assim, esse ano a gente já fiscalizou, já fez mais de 400 fiscalizações, deve estar beirando umas 500 esse ano, sabe? É coisa pra caramba, assim. E pro nosso tamanho, pra nossa estrutura, e enfim, precisaria até demais pro tamanho da cidade. E grande parte, eu diria que, sei lá, 75% dos conflitos são resolvidos amigavelmente, sabe? A pessoa entende o que ela está fazendo de errado e vai lá e conserta e melhora. E aí esses 25% que sobram que dá problema. Que é entendi. Onde a gente... Sim. Essas fiscalizações, elas partem de uma iniciativa, de um mapeamento que a secretaria faz, de rotina, seja por bairro, nessa semana vamos passar o pente fino em tal bairro, ou ele é a partir das denúncias ou reclamações ou solicitações, vai lá o cidadão lá do Facebook do prefeito e fala, olha, aqui tô fazendo barulho aqui, o que vocês vão fazer? Ou seja, como é que vocês levantam essas demandas de quais pontos fiscalizaram ou não? Porque não dá para ver tudo. Né? Vocês não têm não são onipresentes. Né? Não dá para ser onipresente e onipotente. Então, hoje a gente trabalha por provocação. Então, assim, a gente vai até o local, verificar o que está acontecendo, sendo provocados pelos vizinhos, né? Pelo munícipe, né? Então, é o cidadão que vai lá, abre o sistema da prefeitura lá, entra lá na denúncia, faz o seu cadastro e faz a sua denúncia e nós vamos lá atender motivados, né? Eventualmente acontece, o camarada ligar, olha, meu amigo, tem um cara com a motosserra na frente de casa aqui e o pau tá atorando, né? E aí a gente ouve no telefone o barulho da motosserra, né? E daí a gente acaba se deslocando nesse sentido, sabe? Então, sim, acho que muito mais por demanda, né, por solicitação da população, mas sim a gente atende também por telefone e eventualmente a gente passa na frente, né, e vê a coisa acontecendo. Já aconteceu da gente tá andando com a viatura assim e passar por um caminhão e o cara jogando lixo na rua, assim. Então, não tem como fazer outra coisa senão... Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, agora tô. Você tava... Eu acho que não estou te ouvindo. Eu não sei se é um problema no meu fone ou se é um problema no celular. Deixa eu só ver o que pode ser aqui nessa configuração aqui, porque em tecnologia eu bem com ela, mas às vezes... Tecnologia é uma coisa... Essas pessoas que adaptam assim, como sou com aí não entendem muito tecnologia. Do Instagram, ele pode mutar e eu não percebi. Eu tô te ouvindo tranquilo. Não é aqui. Bom, enfim, enquanto o Thiago lá resolve os problemas dele e não destruiu toda a câmera dele. Então, assim, falando um pouco da fiscalização e continuando isso, ela é muito provocada, assim. Eventualmente, a gente tem umas ações na cidade, com projetos, com alguma coisa assim, em que a gente faz isso de forma ativa. Então, agora vamos para o bairro tal. Deixa eu dar uma circular, coisa. Até porque, assim, a parte, como eu falei, de poluição sonora, ela acaba sendo
principalmente motivada pelas pessoas, por alguém que está incomodado, né? Daí a gente faz a medição com decibelímetro e verifica se está dentro dos parâmetros nesse sentido. Voltou, Thiago, a vida? Principalmente motivada pelas pessoas, por alguém que está incomodado. Eu acho que eu travei. Eu travei completamente. Agora eu me ouvi. Está dentro dos parâmetros nesse sentido. Então, calma lá. Deixa eu reiniciar aqui. Peraí, deixa eu só ver o que eu faço aqui, porque... Ok. Agora eu me ouvi. Calma lá. Aqui. Quando você falou em poluição sonora, a primeira coisa que me veio à mente não foi lá o empreendedor lá na garagem fazendo barulho, foi o problema que a gente tem, e inclusive eu tenho aqui no meu bairro, que é carro de som alto, que recentemente eu tive um problema aqui na rua com esses vendedores ambulantes. O vendedor que vende o carro do ovo, o carro da fruta e verdura, o carro do gás e tudo mais. E aí deu uma discussão porque a mulher ficou irritada porque o cara parou bem na frente da casa dela e começaram a discutir porque o cara parou com o negócio ali falando alto, né, anunciando alto bem na janela dela. Então, é uma situação, né, que acaba criando um ponto de conflito. Então, quando você falou de problema com som, a associação que eu fiz foi nessa, o carro do som, ou o pessoal fazendo festa à noite, né? Enfim, problema com o vizinho. Aí você coloca aqui que é a questão dos microempreendedores, né? Ou empreendedores e microempreendedores que começam a atividade sem necessariamente prestar atenção. Peraí, como é que eu tenho que desenvolver essa habilidade, essa atividade de forma legal, né? Do ponto de vista de vou gerar pó, vou gerar calor excessivo, eu vou utilizar água em excesso, como eu vou descartar resíduo. Então, o papel da secretaria também nessa abordagem de educação, né? Não chegar já e... vamos fechar tudo, o senhor está demitido, o senhor não pode fazer, mas é importante chegar com esse atendimento um pouco mais humano, vamos dizer assim, né? Tentando entender o contexto que aquilo está acontecendo e orientar, né? Então, a pergunta que eu já vou emendar aqui é: quais as ações, agora a gente falou dos problemas, agora quais as oportunidades, quais as ações oportunas que a secretaria tem, que você enxerga que a secretaria pode atuar, se já não está atuando, para diminuir esses conflitos, né? Diminuir a ocorrência dessas situações, né? Claro, nunca vai apagar, nunca vai zerar totalmente, sempre vai ter uma coisa ou outra, e isso é por isso que até a secretaria também existe. Mas como que a secretaria pode melhorar esse cenário para diminuir esses problemas? Isso. A gente tem investido muito, né, em divulgação, a gente tem usado muitas redes sociais, acho que posso até falar em nome aí de toda a prefeitura, tem usado bastante as redes sociais, exatamente para divulgar, para informar, olha, pessoal, é assim que faz, não é assim que faz, estamos de olho, fique assim, fique assado, né? Então, assim, bastante divulgação, publicidade, eu acho que é o que a gente tem usado bastante. Uma ferramenta incrível, essa que está usando aqui, são as redes sociais, essa rede, a rede vizinha, né? Então a gente está trabalhando bastante em cima disso. E assim, eu falei muito da parte prática de uma Secretaria do Meio Ambiente, né? Mas a gente tem todo um aparato por trás, né? A gente tem Conselho do Meio Ambiente, que
que são onde pessoas que não fazem parte da administração pública podem entrar e fazer suas reivindicações e propor projetos e como o dinheiro vai ser gasto, inclusive, né? Então, isso é uma coisa que está no background. Então, o Conselho Municipal do Meio Ambiente lá na cidade tem sido muito forte, muito atuante. O pessoal tem realmente atendido e eles são uns dos disseminadores de informação, né? Ó, a Secretaria do Meio Ambiente está ligada nisso, naquilo. Então, eles vão para suas comunidades e espalham essa informação, né? E alguns pequenos projetos, na verdade, né? Tocam a população. Então, assim, acho que a grande oportunidade de você trabalhar numa Secretaria do Meio Ambiente ou no Estado, enfim, é você atingir uma quantidade de pessoas que você não imaginaria de forma nenhuma atingir, né? Acho que a responsabilidade da gente que trabalha no setor público tudo o que a gente faz é muito grande. Acho que eu comecei falando sobre isso, né? Assim, Colombo é uma cidade de 250 mil habitantes. Não é uma cidadezinha pequena, é uma cidade grande, é muita gente. São várias cidades dentro dessa cidade, várias realidades, né? Uma parte mais rural, uma parte mais urbana, vários tipos de situações lá dentro. E as oportunidades surgem nesse sentido. Vou dar o exemplo, por exemplo, de uma coisa simples que a gente fez. A gente plantou árvore no dia da árvore. Se você for pensar bem, é bem clichê, né? Todo mundo o fez, né? Porque o objetivo é exatamente esse. Só que a nossa divulgação, ela chegou nas pessoas, e as pessoas começaram a entrar em contato conosco, perguntando como é que elas fazem para plantar árvore, né? É só chegar e plantar? É só chegar e plantar, simples assim. Nossa, nunca tinha imaginado isso. E pediu apoio, enfim, né? Outras comunidades que de repente não têm a força para conseguir, né? Mudas de árvores, ou a gente encontrou uma comunidade essa semana que eles querem fazer, eles têm mão de obra, eles têm pessoal para fazer plantio de árvores, para construir um bosque, para super melhorar a qualidade de vida dentro do condomínio, para as crianças brincarem embaixo das árvores e tal. E eles falam assim, o problema é que a gente não tem carro para ir buscar as mudas lá no viveiro. Né? Então, nossa, mas espera aí, carro a prefeitura tem, a gente consegue dar esse apoio, e assim, é uma coisa que são poucas horas de trabalho, não existe grandes investimentos, e você consegue atingir uma grande população. Eu não sei quantas pessoas a gente está falando, deve estar falando, sei lá, de umas 50, 60 famílias, né, que não conseguiram viabilizar um carro para ir buscar as mudas de árvore. Né? E aí, ou que o cidadão não sabe entrar na internet e solicitar, por exemplo, né? No caso aqui do estado do Paraná, tem um viveiro lá do IAT que disponibiliza mudas gratuitamente, né? Sim. Então, em várias cidades do estado do Paraná tem um viveiro, né? O nosso fica lá em São José dos Pinhais, que atende a região metropolitana de Curitiba aqui. Mas assim, de Colombo a São José é uma pernada, é longe, né? E aí o pessoal não conseguiu se organizar para isso. Parece bobo, parece simples, né? E é simples para nós aqui, engenheiros florestais. Sim. Mas a gente tem que pensar que a gente tem todo um entorno, que às vezes as coisas não é tão simples, a pessoa está preocupada com outras coisas, né? A profissão dela é outra, ela não tem esse pique, né? Então acho que uma boa dica é a gente usar exatamente essas ferramentas, redes sociais, divulgar o trabalho, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? E tentar trazer informação mais perto das pessoas. Eu descobri isso depois de muito tempo de trabalho, né? Que as informações de meio ambiente, elas são muito complexas, né? As pessoas entendem ali uma parte muito pequena do que é sustentabilidade, né? Para a maior parte das pessoas, sustentabilidade é mandar tampinha de garrafa para a escola para fazer artesanato, sabe? Tomara que minha esposa não me escute falando isso. Tá gravado. Né? Não criticando, é uma parte, entendeu? Mas assim, é uma parte tão pequena, né? Que quando você chega vomitando tudo o que é para as pessoas ali, né? Eu falo, a cidade onde eu trabalho é uma cidade relativamente carente, né? Nós somos da região metropolitana de Curitiba. Curitiba, meu Deus, faz milhares de coisas. Tem os seus problemas também, né? Mas nós temos alguns outros problemas que são mais corriqueiros nesse sentido. Então, acho que a oportunidade está aí, né? Qualquer coisa que você faz para muita gente. Uma ação muito pequena sua, ela atinge muita gente. E assim, mas você tem que divulgar a sua ação. Você ficar só ali dentro do seu prédio, ali fazendo o seu trabalhinho ali, infelizmente a gente descobriu que não resolve muito. Então, educação ambiental a gente faz nas escolas, então leva uma equipe para a escola para mostrar, para fazer plantio de árvore, para mostrar que não é só fazer artesanato com tampinha, apesar disso fazer parte
da sustentabilidade, né? E o benefício da floresta, acho que é legal a gente fazer esses vínculos, né, para não ficar aqui uma conversa também totalmente solta. Ele vem pelo exemplo, né? Então, durante muito tempo a secretaria não fez um grande evento de plantio de árvores. Estava sempre lá fazendo o seu plantio, vamos plantar ali, vamos arborizar aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas assim, divulgar isso, colocar, olha, hoje plantamos 500 árvores. Nossa, 500 árvores. Para a estrutura da prefeitura, para o tamanho da cidade de Colombo, nem é tanto, né? Mas o número estimula as pessoas a entender, mas espera aí, por que eles estão plantando? Qual que é o benefício? E daí automaticamente a pessoa vai lá no Google e fala, qual é o benefício de árvore, né? E ela começa a ver, e assim, o Colombo tem muito imigrante, né? Pessoas que vieram às vezes do interior, e as pessoas que vieram do interior normalmente têm uma percepção, ou as pessoas que moram no campo, têm uma percepção um pouco diferente do que é uma árvore, do que as pessoas que se criam a vida inteira na cidade, né? E aí a gente vê que as pessoas vieram, têm os seus filhos, né, na cidade, e aí quando a gente fala, planta essa árvore aqui, se é gavirova. O quê? Gavirova? Aquela frutinha pequenininha? Nossa, eu brincava de tacar isso nas costas dos meus primos quando era pequeno. Vamos plantar isso aqui pro teu filho ter essa experiência também. E aí a gente abriu essa percepção, nossa, eu não tenho, meu filho não sobe no pé de árvore, meu Deus, como assim, né? E eu, quando era moleque, subia. Tô falando de pessoas um pouco mais velhas do que eu e você, provavelmente, né? Com essa percepção, assim. Até com filhos um pouco mais velhos. Mas traz um pouco de... Tem uma palavra para isso, aquela nostalgia, essa é a palavra. Né? Então, não, essa é uma oportunidade. Sim, e você colocou um ponto, gravita em torno de um tema, que é a comunicação. Né? O nosso projeto, diga-se de passagem, um dos pilares, ele é justamente comunicar para a sociedade, tanto dentro da universidade, mas principalmente fora da universidade, falar para fora dos nossos muros os benefícios da floresta. Né? E que a floresta ela tem ela traz ela gera esse valor, por exemplo, que é intangencial, que é uma experiência que o camarada teve lá na sua infância e que ele quer que o filho também tenha. Né? O exemplo que você deu da árvore, ou uma árvore frutífera, nossa, pegava fruta no pé. Então, esse tipo de conexão é importante. E qual que é o nosso papel enquanto, vamos dizer assim, detentores do conhecimento? Não sei se esse é exatamente o termo, mas que nós temos o domínio mínimo do conhecimento, mas a população não tem, de maneira geral. As pessoas não param, de certa forma, não. Agora eu vou deixar minha novela de lado e vou aqui estudar o que é o meio ambiente, sustentabilidade. Isso não acontece. Então, o nosso papel enquanto cientes que tem o domínio do conhecimento é traduzir para essa pessoa como que ela pode agir no seu dia a dia de forma mais sustentável, né? Indo além do simplesmente, e não diminuindo a ação, mas separar a tampinha para a criança levar lá na escola para fazer artesanato, né? Então, essa questão da comunicação, ela é importante, né? E você, como formado em comunicação, sabe disso melhor do que eu, inclusive, né? Então, assim, e movimentos como esse, acho que a gente precisa entender o nosso público, né? O público para o qual a gente está falando. Como você bem pontuou, o uso das redes sociais, seja a rede vizinha, seja o aplicativo lá, o Tok lá, né, que tá na moda agora, né? Ainda não temos ação lá, mas podemos transportar para lá também. Então, assim, para atingir diferentes públicos, né? Aí eu pergunto para você, Robério, tá no radar de vocês? Existe alguém dentro da prefeitura ou dentro da estrutura que está pensando a comunicação ambiental dentro da cidade, ou simplesmente caiu no colo de alguém e está fazendo com o que sabe, ou está fazendo com por melhor que esteja fazendo, aqui logicamente não é uma crítica, mas a questão existe um projeto estruturado, um plano estruturado de comunicação ambiental dentro da cidade? Eu diria que a principal função aí de comunicação ambiental, ela está vinculada diretamente às ações de educação ambiental. E daí sim, existe um departamento com pessoas capacitadas, com pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Mas realmente muito voltado, eu acho que é uma característica do setor público, né? Para o ensino formal. Então, ir até a escola ou trazer as crianças para o parque, né?
dentro de uma estrutura educacional, muito vinculado com Secretaria de Educação, com escola de ensino infantil, né? Então, nesse sentido, existe sim, né? E existe um outro lado, que é pensando aí nos projetos que vão acontecendo, né? Nas ações que a gente vai fazendo, que vai se destacando, e aí a gente manda lá para a Secretaria de Comunicação. E daí lá existe uma equipe de jornalistas, de publicitários, enfim, de pessoas que olham para aquilo e falam, isso aqui dá pauta. Então vamos mandar para frente. Ah, não, isso aqui não dá pauta, deixa quieto, né? E aí, assim sucessivamente, a gente vem divulgando algumas ações, né? A própria ação de fiscalização, apesar de ter esse vínculo de que seria malvado, né? Sim, pejorativo, ela foi divulgada. Olha, fiscalizamos, fulano de tal está fazendo isso, isso e aquele outro. Ah, mas por que vocês fizeram tal coisa? Por que vocês fecharam? Não, nós fechamos porque o produto, além de estar produzindo de uma maneira completamente a ermo lá, né? O produto que ele está oferecendo à sociedade é um produto de baixa qualidade, é um produto que pode estar causando, além de danos ao meio ambiente, dano às pessoas. Colocando em risco. E assim, assado. Então, a gente tenta sempre mostrar o nosso lado da história, né? Óbvio, tem o contradito, enfim, todo o trâmite legal ali que o cidadão tem direito de recorrer, enfim. Mas naquele momento o que a gente constatou foi aquele recorte. Olha, agimos assim, assim, assado. Né? E aí a gente faz a comunicação. A gente procura semanalmente enviar alguma coisa para a Secretaria de Comunicação para a gente realmente se manter ativo. Né? A gente sempre tenta, inclusive, diversificar. Então, eventualmente, é um resgate animal que a gente faz, eventualmente é uma ação de educação ambiental, eventualmente é alguma coisa vinculada à limpeza pública, a coleta de a roçada, a manutenção de parques e praias. Vai mesclando isso e deixando a gente ativo. E aí a gente também vai tentando pensar algumas coisas em relação a inserir em outros contextos, por exemplo. Teve uma sacada que a gente teve que foi bem genial, que assim, as praças e parques têm flores, né? Estão bem cuidadas, estão bem roçadas, quem fez foi a Secretaria do Meio Ambiente. Né? Por que não usar isso como atrativo turístico? Por que não usar isso como atrativo para uma pessoa ir lá e fazer uma fotografia, um book de casamento e tal? Então, a Secretaria de Comunicação criou um produto ali, né, focando nisso. Então, assim, o meio ambiente estava ali? Estava, mas estava no segundo, num background. Estava escondidinho ali, sabe? E a gente tem tentado eu acho que o meio ambiente, na verdade, a gente sempre brinca assim que ele não é meio porque ele está na metade, né? Ele é meio porque ele está em tudo. Então, assim, qualquer lugar que você pense, você consegue jogar o meio ambiente. O que a gente tem que tentar ser não pode ser egoísta e falar assim, não, falem do meio ambiente, coloquem um holofote aqui em mim. Não, coloquem um holofote lá no urbanismo. Mas, o meio ambiente está ali, ó. O meio ambiente está aqui, ó. Isso é uma coisa que a gente vai construindo no dia a dia, assim. Mas não é algo fácil, sabe? É algo difícil, inclusive, né? Do dia a dia. Entendi. Muito boa a sua colocação de expor essas dificuldades, né? E você colocou, pegando um gancho já na próxima questão que eu gostaria de abordar, que é relacionado a essas dificuldades do dia a dia, tá? E lá no início da sua fala, você comentou, né? Eu relembro aqui que quando você assume a posição no cargo público, você meio que caiu de paraquedas e agora, pronto. Agora sou engenheiro do negócio aqui, virei o ponto de referência com relação a isso e, de certa forma, é um pouco diferente da atividade que você exercia antes, né? Daí, por isso que o choque de realidade que a gente comentou anteriormente. Aí eu te pergunto, Robério, com a sua experiência, hoje já está aí com quantos anos você já está na prefeitura? De 2013 para cá, dá 9 anos? 2013, né? Quase 9 anos. 8 anos? 8 anos. 8 para 9 anos. 8 anos. 8 para 9 anos, já é uma caminhada, né? Já. É uma caminhada, né? Eu pergunto para você, qual que é o perfil, ou melhor, quais as habilidades que você teve que desenvolver, ou aprimorar, ou buscar em complemento àquela que você já teve na sua formação, tanto na Florestal quanto lá de comunicação, para desempenhar bem o papel que você desempenha hoje? Quais habilidades você teve que
Algumas, logicamente, que por questões pessoais a gente tem mais facilidade. Outras, a gente precisa ali, eu tenho que aprender, ou tenho que agir dessa forma, eu tenho que saber tal coisa. Quais são essas habilidades? Pensando em parte do nosso público que assiste a gente, que está indo em formação. O pessoal que está na graduação, ou que está pensando em entrar nessa área de meio ambiente, que é um universo gigantesco, mas né, quais as habilidades que o profissional precisa ter, além da questão puramente técnica? A gente sai da faculdade muito técnico, né? Muito quadradinho, olhando as coisas bem dentro do que a gente aprende. E quando a gente cai numa consultoria e você trata, por exemplo, com outros técnicos, é pancadaria o dia inteiro, né? Então, é soco, porrada e grito o dia inteiro. E eles se tratam assim, nós nos tratamos assim, sem muita educação, até eu diria, né? Num perfil bem grosseiro, mas tudo bem. No final do dia, cada um vai para sua casa, ou no final do dia a gente tá lá e toma sorte, tudo bem. Quando você entra numa secretaria do meio ambiente que você tem atendimento ao público, tudo muda. Você não pode mais falar em estágio sucessional da floresta, ombrófila, da floresta da Mata Atlântica. Cara, isso não existe mais, né? Você tem que falar que o mato tá alto e o mato tá baixo, né? Sim. O cara pergunta assim, posso limpar o terreno? Eu falo assim, com roçadeira pode, mas tem que ser de fio, porque se for de foice não pode, né? Então, a habilidade de se comunicar com pessoas foi uma coisa que eu tive que aprimorar muito, melhorar muito, né? E o relacionamento interpessoal com os colegas também teve que melhorar muito, muito, assim. Eu lembro que depois de trabalhar um bom tempo com uma colega, ela falou assim, Robério, sério, obrigado por você existir na nossa vida durante esse período aí que trabalhou junto, mas nos primeiros meses você era um idiota, tá bom? Não porque eu não tinha conhecimento técnico, eu tinha conhecimento técnico transbordando, né? Eu sabia muita coisa de tudo. E assim, eu sempre fui muito proativo no sentido de, se eu não sei, eu não admito falar que não sei, sabe? Então, eu não vou dizer que não sei, eu vou dar aquela resposta. Não, peraí, só um minutinho que eu preciso ver aqui no material que eu tenho. Mentira, eu não tenho a menor ideia, mas eu vou pesquisar e vou dar uma resposta para a pessoa, sabe? Então, eu não admito não saber. Mas eu não sabia lidar com pessoas, sabe? Por mais ter feito jornalismo, etc e tal, e ter uma boa capacidade de comunicação, saber me apresentar, não ser uma pessoa inibida, mas eu não sabia conversar com as pessoas. E, olha, no trato do dia a dia, assim, com a população, com o atendimento, com colegas que não têm conhecimento técnico tão aprofundado, né, ou até que já estão há mais tempo fora da universidade, enfim, esse é um critério interessante. Então, assim, vai ser assim, você vai sair da faculdade tenso, né, quadradão, e vomitando as coisas que você aprendeu ali, e se achando o dono da verdade, e muitas vezes você vai estar certo. E isso é legal, pô. Você estudou para isso. Mas saber se posicionar, saber como colocar, entender quem está do outro lado aqui, que está te ouvindo, e como ele está te entendendo, e se ele está te entendendo, nossa, eu diria que não fiquei bom nisso ainda não, viu? É uma luta diária, assim, para entender como é que isso funciona, como que acontece, sabe? Mas acho que hoje eu cheguei num ponto assim melhor assim, do que eu estava há 8 anos atrás. Mas era uma coisa que não fazia falta no começo, sabe? Quando eu estava na consultoria. Realmente não fazia falta. Porque o trato ali era entre pessoas que tinham esse perfil de bater, de brigar, de ser categórico. É um ambiente competitivo, né? Isso. É uma outra lógica, um outro raciocínio social que, naquele contexto, de certa forma, é aceitável. E algumas empresas, infelizmente, até incentivam esse tipo de ambiente. E aí, quando você vai para um outro contexto, uma outra realidade, onde você tem que lidar com pessoas que não sabem do tema, e se a gente for parar a pensar, elas não têm obrigação de saber do ponto de vista técnico. Elas têm que saber enquanto cidadão, mas do ponto de vista técnico, não tem que saber a diferença de ombrófila mista para ombrófila densa, para ombrófila... não tem que saber disso. Não tem como. Então, esse ponto que você coloca, que é crucial e tem sido uma constante dos nossos participantes aqui, dos nossos bate-papos,
que é essa capacidade de se relacionar com o outro, de traduzir o nosso linguajar técnico, toda a nossa bagagem técnica, que não é pouca, para a pessoa entender e ela, ok, entendi o que eu preciso fazer, entendi o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer, e aí eu vou agir de acordo. Porque se a gente fala do jeito técnico, com o tecniquez, a pessoa simplesmente não entende, ali na sua frente ela fala, não, tudo bem, doutor, entendi, beleza, certinho, vai embora. E aí não faz. Acho que você tocou num ponto muito interessante, né? As pessoas chegam ali te chamando de doutor. Você fala, não, mas não, gente, não, para, não é isso, eu não sou doutor, não me coloque nesse pedestal. Deixa eu descer aqui, vamos falar de igual para igual. E aí a todo tempo você começa a tentar melhorar a tua conversa, mas nem é com atendimento ao público, assim. Eu diria que quando você sai da faculdade, você não sabe atender cliente. Sim. Sabe? Independente do cliente que seja, né? Pode ser que seja um patrocinador para o teu projeto, pode ser que seja um cliente potencial que você vai fazer licenciamento, pode ser um convidado que vai dar uma entrevista no laboratório de benefícios de florestas, né? E a gente sai da faculdade sem saber isso. É soft skill, né? Acho que essa é a palavra da moda. Exato. Então, você não sabe tratar. E eu acho que também é uma coisa que a gente vai aprendendo, e não sei se tem como colocar uma disciplina, tipo, atendimento ao público, eu acho que talvez não tenha. Mas aí a gente sai, a gente, por mais educado que a gente ache que a gente é, por mais tranquilo que a gente acha que a gente tem Entendi, muito bem. Peso, sabe? Indo para os nossos finalmente, Robério, já até para não tomar muito mais do seu tempo e nem cansar a nossa audiência, qual que é assim, na sua leitura, suas considerações finais, qual que é a mensagem que você dá para os jovens profissionais, seja eles quais forem, engenheiros florestais, biólogos, pessoal da engenharia ambiental, né, que vai prestar um concurso público, que está pensando em entrar numa prefeitura, seja de qual porte que for, qual é o recado que você tenha para essa pessoa? Como que ela pode melhorar a preparação dela? Você falou do soft skill, que é uma coisa que não é só moda, eu acho que é necessidade. A gente precisa repensar o nosso modelo de formação de capital humano, considerando soft skills, não só as hard skills, não só conhecimento lá de silvicultura, manejo, tecnologia, tudo isso é importante, aí lindo, é maravilhoso, gostamos, mas enquanto profissionais, e como você bem falou, né, nós precisamos atender a vários clientes, né, stakeholders, que a gente se relaciona o tempo todo, como que o jovem profissional hoje ele pode melhorar a sua preparação? Assim, você olhando de dentro, olha, eu tenho uma vaga aqui aberta no meu time na secretaria, vamos abrir concurso. Qual que é o profissional que você gostaria que entrasse nessa posição para trabalhar com você? Eu acho que eu gosto muito dos profissionais que vêm abertos, né? Então, a pessoa vem... Eu estou me ouvindo agora, Thiago. A pessoa vem aberta. Então, ela não vem com a sua mente fechada, ela vem preparada para receber informação e ela vem preparada para discutir também. Tá. Thiago, eu estou me ouvindo. Eu acho que eu estou com um delay aqui. Se você já concluiu... Não, eu me perdi aqui, eu fiquei sanduíche. Só para não passar o nosso Mas, horário, só para eu concluir, então assim... Eu acho que não tem... Deixa eu ver se tem alguma... Ali no chat, a Kelly comenta, né, que quando saiu da faculdade tem a teoria do mercado de trabalho, que o mercado de trabalho encontra-se na prática, né, que é aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, você bem respondeu. Então, a realidade nem sempre ela casa com a teoria, né? A realidade nem sempre casa com o que a gente aprendeu lá na escola, né? Então, acho que essa fica a grande lição, um dos grandes ensinamentos que a gente consegue tirar disso que a gente viu hoje, né? Roberto, suas últimas palavras para a gente encerrar dentro do horário. Então, só concluindo, eu acho que assim, o profissional ele sai formado e ele sai com muito medo, né? A faculdade é a base, ela é o começo, ela não é o final. E a gente sai da faculdade achando que terminou. Não, ela é simplesmente o começo. Então, você tem que olhar a faculdade como o começo
e que coisas melhores virão e que mais aprendizados virão e que você realmente não estava pronto, né? Mas não tem problema, ninguém está pronto. Eu acho que você chegar não pronto, mas aberto a receber melhorias e ouvir os profissionais que já estão na área há algum tempo é o principal coisa que a gente quer, né? Ninguém quer alguém obtuso, fechado, dentro da sua própria carapaça, né? Dentro do seu coisa. Gostaria de agradecer a todos aqui pela audiência, pela paciência, fazendo um bordão aqui. E foi muito bom esse convite. Precisando, inclusive, estão todos convidados a comparecer lá na secretaria. Tragam todos os profissionais aí, todos os estudantes do laboratório. Vamos lá um dia, de repente, passar um dia lá, conhecer como é a rotina, conhecer os departamentos, né? O serviço público acho que permite essa coisa um pouco mais flexível, né? Como o tempo passa diferente de uma consultoria, que a coisa é muito atropelada, é muito loucura o tempo todo. Acho que o setor público te dá algumas oportunidades nesse sentido. A gente sempre recebe estagiários voluntários lá na Secretaria do Meio Ambiente. Então, se alguém quiser entender, quero passar uma semana, 15 dias, 20 dias lá na Secretaria, sejam bem-vindos, né? Firmamos o termo de estágio com a faculdade, vale horas complementares, e vai entender um pouco da realidade, né? Do que acontece. E muito obrigado pelo convite, na verdade, é sempre um prazer compartilhar a história. Uma história aí que tem vários indas e vindas, algumas coisas não são planejadas. E é isso. Eu tô com um delay aqui no meu áudio, não tava tá desincronizado a sua fala com o que você está falando, mas eu peguei o fio da meada aqui. Então, Robério, eu acho que em nome do laboratório, mais uma vez, agradecemos a sua participação. O professor Vitor não pôde estar presente aqui, mas manda os cumprimentos, né? Professor Vitor, professor Ailson e os demais membros do nosso laboratório. Essa live ela vai ficar armazenada lá no nossa galeria de vídeo. Olha o professor Vitor entrando aí. De vídeos, depois eu vou editar, fazer a junção das duas partes, né, por conta da interrupção no meio, mas vai ficar disponível lá. Então esse material a gente vai dar a máxima visibilidade possível daquilo que a gente comentou, da sua experiência que você trouxe, né, dentro dos diferentes blocos de tema que a gente tratou, mas foi muito interessante. Como que é importante ter a visão de quem está dentro, né? Porque nós aqui do lado aqui de fora, do lado de fora que eu digo, fora do setor público e fora de uma prefeitura, não atuando numa prefeitura, a gente não tem essa noção, né? A gente não sabe o que está do outro lado do balcão, né? Então, momentos como esse, ou oportunidades como essa, de a gente poder conversar, poder discutir um pouquinho, poder debater um pouquinho com relação a esse outro lado das fronteiras, das trincheiras, né? Essa outra frente de batalha em prol do meio ambiente é bastante importante. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Esperamos que num próximo encontro estejamos presencialmente, né? Quem sabe o horário permitindo, tomando uma cervejinha gelada, porque agora é verão, né? Mas fica o convite aí para um próximo encontro, para uma próxima oportunidade. Agradecemos a todos os que estão aqui presentes. Logo mais a gente vai estar disponibilizando no nosso perfil também a gravação, né, da live. O Robério tem o contato aí nas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode mandar para a gente, que a gente manda para ele, caso você não consiga falar com ele. E é isso. Uma boa noite a todos e desejamos a todos uma excelente noite, uma excelente resto de semana e nos vemos no nosso próximo encontro. É isso. Até mais, gente. Tchau, até. Obrigado.